Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Recite, né? E hoje estamos aqui para falar de Copa do Brasil. No último dia 2 aí de maio aconteceu o sorteio da Copa do Brasil, certo? E como de costume aqui no canal a gente sempre fala aí, né, das fases da Copa do Brasil. Quando rola um sorteio a gente fala um pouquinho rapidamente dos jogos. Normalmente é em live, normalmente estamos eu e o Caio, mas dessa vez é um vídeo aqui para vocês poderem ver esses confrontos aí, né, que é a fase que afunila da Copa do Brasil. Esses são os confrontos aqui, estou jogando na tela, mas antes da gente falar, queria convidar você a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda vez que sair vídeo novo, vai chegar uma notificação para você, ok? Vamos lá para os duelos então, né? Uma observação importante, as equipes que estão à direita significa que elas vão decidir os seus confrontos em casa, certo? Então, o Internacional vai decidir em casa, o jogo de volta no Beira-Rio, o São Paulo vai fazer o jogo de volta no Morumbi, então as equipes da direita têm essa vantagem de decidir em casa, certo? Então, vamos começar falando aí do primeiro duelo, né, de América e Internacional. É um duelo que o Internacional é o favorito, porque o América não vive uma grande fase, né? Atualmente o América é lanterna do Campeonato Brasileiro, né? São 4 derrotas até agora, um início de temporada bem estranho do América, né, que normalmente, pelo menos nos últimos anos, aí tem se mostrado uma equipe boa, uma equipe que faz grandes jogos contra equipes de maior escalão, né? Mas o América é a equipe que mais jogou nessa Copa do Brasil até agora, né? Aqui, né, pelo menos das equipes restantes aí nas oitavas de final. O América já passou por 3 fases. Na primeira fase passou do Tocantinópolis com a vantagem do empate, venceu o Santa Cruz na segunda rodada por 1-0 e na terceira fase, né, passou com tranquilidade pelo Nova Iguaçu. Aí já foi bem mais tranquilo. O América Mineiro venceu por 7-1 no agregado, tá? Mas no Brasileirão, como eu já falei, tá numa fase bem ruim, tá na lanterna da competição. A equipe tomou goleada do São Paulo, tomou goleada do Fluminense e vem de derrota aí pro Cuiabá também no último domingo por 2-1. Aliás, eu falei que foram 4 derrotas. Não sei se foram 4 derrotas, tem que conferir, tá? Não vamos ser injustos com o América. Vou dar uma checada rápida. Foi isso aí, 4 derrotas. O América tem 0 pontos no Brasileirão, é a equipe com menos pontos até agora, tá? Bom, seguindo aqui para mais um... aliás, falar do Internacional, né? Como que eu vou falar que o América não é o favorito e não falo do Internacional? O Internacional, como eu falei no começo do vídeo, vai ter a vantagem de decidir em casa, né? Vai decidir o jogo no Beira-Rio, e o Inter ainda não perdeu no Beira-Rio na temporada, né? Aí você vai falar, o Inter não perdeu para o Caxias lá no Gaúcho? Não, o Inter foi eliminado para o Caxias na decisão por pênaltis, né? E diferentemente do América, o Inter entrou na Copa do Brasil já na terceira rodada e tomou um sufoco para passar do CSA, mas na decisão nos pênaltis aí conseguiu a classificação para as oitavas de final. Então, tirando esse momento aí, o momento do Colorado é ok, né? No Brasileirão empatou na estreia e venceu 2 jogos, né? Inclusive venceu o Flamengo, enquanto na Libertadores o Inter ocupa a segunda colocação do grupo B, tá? Também está invicto aí na competição. Mas o Internacional perdeu para o São Paulo nesse domingo, né? Hoje eu estou gravando esse vídeo no domingo. O Internacional perdeu para o São Paulo no domingo por 2-0 no Morumbi, tá? Então, a fase do Internacional, ok, perdeu para o São Paulo fora de casa, né? Que era um confronto ali equilibrado e tudo poderia acontecer. Pelo momento, o Internacional aí, comandado pelo técnico Mano Menezes, eu ia falar treinador e técnico, aí eu falei técnico, perdão, mas é comandado pelo Mano Menezes e é favorito para conseguir essa classificação aí pelo momento ruim que vive o América e por o Internacional poder decidir em casa. Próximo confronto aqui temos São Paulo, aliás, temos o Sport e São Paulo, né? O São Paulo decide no Morumbi, né, no jogo de volta. O São Paulo também acredito que seja favorito, vocês obviamente podem discordar aqui nos comentários, né? O Sport, apesar de ter sido vice-campeão aí da Copa do Nordeste, vai receber o São Paulo, né, lá em Recife no jogo de ida e vem aqui para São Paulo no jogo de volta e vão decidir aí quem disputa as quartas de final. O Sport, ele está na Série B atualmente, né? É importante lembrar, mas só disputou uma partida até agora na Série B, é isso? E empatou em 0-0 contra o Novo Horizontino recentemente. Eu não sei se nesse final de semana o Sport jogou, não acompanhei, como eu falei, estou gravando esse conteúdo no domingo.
né? E os outros jogos aí da Série B que o Sport acabou não participando foram adiados porque o Sport estava jogando as fases finais do Campeonato Pernambucano e as fases finais da Copa do Nordeste, até que o Sport foi vice-campeão, certo? O São Paulo está de técnico novo, está com o Dorival Júnior agora, conseguiu passar aí da terceira fase da Copa do Brasil pelo Ituano, né? Passou com uma certa dificuldade ali, um placar magro, venceu por 1-0 no jogo de volta. E, né, o Dorival ainda tá procurando encaixar o time ali, mas com essa vitória agora que venceu o Internacional, como eu falei, né, falando do confronto passado, como o São Paulo venceu o Internacional, até elevou a confiança ali da torcida com o treinador, e o São Paulo agora vive uma fase melhor. Então, São Paulo está na quinta colocação no Campeonato Brasileiro, está bem na Sul-Americana, é líder do seu grupo e é favorito para essa partida. E mais óbvio que o Sport pode surpreender, o Sport é vice-campeão, atual vice-campeão da Copa do Nordeste, e tem um carrasco do São Paulo lá, que é o Wagner Love, o torcedor São Paulino vai lembrar. Então, sem dúvidas, é um jogador que pode fazer a diferença pro Sport, né? Mas acho que o São Paulo ainda é favorito e acho que o São Paulo se classifica nesse confronto. Agora vamos para um confronto um pouco mais equilibrado, né, de duas equipes que vêm em bons momentos, Atlético Paranaense e Botafogo. É isso, estou na ordem certa aqui da tabelinha. Opa, da tabelinha que está aqui. O Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro tá numa fase equilibrada, perdeu 2 partidas e venceu 2. Inclusive, nesse final de semana, venceu o Flamengo lá no Paraná, certo? Nesse domingo. Além disso, o Atlético lidera o seu grupo na Libertadores e é um grupo que conta com o Atlético Mineiro, né? Então, é um grupo em que, teoricamente, o Atlético Paranaense não seria o favorito, mas é o líder. E venceu aí, né? Tá na liderança depois de, na última rodada da Libertadores, vencer o Libertad por 2-1 lá no Paraguai. Então, não tá numa fase boa, né, pelo menos na Libertadores ali o Atlético Paranaense, no Brasileirão também, né, 2 derrotas e 2 vitórias, um resultado ok, uma vez que a equipe tem outras competições aí no seu interesse, e chega nas oitavas de final da Copa do Brasil após passar pelo CRB na terceira fase, né, mas também passou, capengando ali, passou na decisão por pênaltis. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo está 100% no Campeonato Brasileiro e venceu fortes equipes, venceu candidatos ao título. Venceu o Flamengo e venceu nesse último final de semana também, hoje, domingo, venceu o Atlético Mineiro. Né? Então, é uma equipe aí que está surpreendendo, equipe comandada aí pelo treinador Luiz Castro. Né? O Botafogo, todo mundo sabe, né, que teve todo um investimento para formar uma equipe competitiva e, pelo visto, conseguiram. O Botafogo é líder isolado aí do Campeonato Brasileiro, né? E principalmente dentro de casa, que é o lugar onde vai decidir esse confronto, está indo muito bem, certo? Na Copa do Brasil, o Botafogo passou tranquilamente do Ipiranga, né? O Botafogo venceu os 2 jogos por 2-0. Eu acho que é um confronto muito equilibrado, né? Temos uma equipe ali que nos últimos anos vem figurando também na Libertadores, não só no Brasileirão, mas na Libertadores, que é o Atlético Paranaense, foi finalista da última Libertadores, né? Perdeu para o Flamengo, mas chegou até a final. E o Botafogo, né, que engrenou aí uma ótima sequência, 4 vitórias no Brasileirão, vem com um time competitivo muito bom. Então, eu acho que esse confronto é um pouco mais equilibrado, mas eu vou apostar numa classificação do Botafogo pelo momento que vive, para coroar também esse momento que vive. Né? O Botafogo merece aí estar disputando, né, as fases seguintes da Copa do Brasil. Outro confronto aqui, Fluminense e Flamengo, né? O Fluminense e o Flamengo já decidiram o final esse ano, que foi a final do Carioca. O Fluminense reverteu ali um ótimo resultado na final, no jogo de volta do Carioca, goleou o Flamengo por 4-1, certo? E começou o ano muito bem aí o Fluminense do Fernando Diniz, a equipe, né, além de conquistar o título, está indo bem na Libertadores, né? 100% de aproveitamento. E na Libertadores são 9 gols em 3 jogos disputados, inclusive goleou o River Plate no meio de semana. Né? Então, o Fluminense aí, sem dúvidas, é outra equipe, né, que comparado ao Flamengo, comparado ao Atlético Mineiro, a expectativa era menor, mas que está indo muito bem, assim como o Botafogo. Na Copa do Brasil, o Fluminense passou do Paysandu na terceira fase com 6-0 no agregado. Então, o Fluminense vem muito bem e a fase é melhor que a do Flamengo, que está de treinador novo, né? O Sampaoli agora assumiu. O Flamengo perdeu para o Atlético Paranaense hoje. O Flamengo, né, tem 3 derrotas ali no comando do Sampaoli. Trocou de comandante na temporada, mas ainda não se encontrou. O Sampaoli ainda está encontrando a forma ali de escalar o time, de mexer no time.
E é isso, né? A torcida do Flamengo está pressionando bastante aí em busca de resultados, né? Pelo tamanho que tem, pelo investimento que tem. Mas na temporada o Flamengo já perdeu o Mundial, já perdeu o Recopa e Carioca, né? Mas na Copa do Brasil, na terceira fase, a equipe eliminou o Maringá, depois de reverter um ótimo resultado, tinha perdido por 2-0 no jogo de ida, mas no jogo de volta venceu por 8-2. Então, na Copa do Brasil, o Flamengo passou aí atropelando o Maringá, mas acho que o Fluminense vai eliminar o Flamengo de novo, vai vencer o Flamengo em mais uma competição mata-mata. Vamos para outro duelo aqui, que é Santos e Bahia, né? Eu devia ter falado todos os duelos. Vamos completar todos os duelos? Vamos lá, ó. Temos ainda Santos e Bahia, Palmeiras e Fortaleza, Atlético Mineiro e Corinthians, Grêmio e Cruzeiro. Beleza? É isso. Agora vamos falar de Santos e Bahia, né? Rapidamente aqui, que são duas equipes que estão se encontrando na temporada depois de um início de 2023 bem difícil, né? O Santos, né, mais uma vez, não conseguiu se classificar para o mata-mata do Paulistão, por exemplo. O Bahia também teve uma certa dificuldade no começo do Campeonato Baiano, perdeu alguns jogos ali, mas depois acabou se sagrando campeão, né? E na terceira fase da Copa do Brasil, o Bahia goleou o Volta Redonda. Já o Santos passou pelo Botafogo, também sem muitas complicações, né? A vantagem aí é para o Bahia, que decide em casa, mas acho que o Santos ainda tem mais time que o Bahia. O Bahia não tem mostrado muita força, né, em jogos maiores, e acho que o Santos vai conseguir se classificar nesse confronto, né? O Santos está disputando o Continental, a Sul-Americana, mas também é muito difícil conseguir a classificação. Ele é o terceiro colocado do seu grupo com 4 pontos, né? Está a 5 pontos de distância do líder, que é o New Old Boys, né? Que é aquele time lá da Argentina com nome em inglês, que ninguém sabe, mas é isso. E é muito difícil o Santos se classificar, porque na Sul-Americana, como já sabemos, só o primeiro colocado dos grupos passa de fase. Mas acho que nesse confronto aqui, Santos e Bahia, o Santos consegue a classificação. Palmeiras e Fortaleza, né? Falar do Palmeiras fica um pouco redundante, né? Que o Palmeiras há anos já vive em boa fase, né? Esse canal começou, o Palmeiras já estava em boa fase. Então, o Palmeiras é atual campeão paulista, né? No Brasileirão venceu 3 jogos já, empatou um. Ele goleou, o Palmeiras goleou hoje o Goiás por 5-0. E apesar de um tropeço ali na Libertadores, está ainda na segunda colocação do seu grupo. Então, o Palmeiras obviamente deve se classificar na Libertadores e também acho que deve se classificar contra o Fortaleza, né? O Fortaleza que vive uma fase incrível, né? Fortaleza, até falei no vídeo de ontem, né? Que foi o rapidinho da R-City, que entre a partida Corinthians e Fortaleza. O Fortaleza vem numa ótima fase, né? Vem goleado em vários jogos aí, conseguiu resultados importantíssimos, inclusive venceu o Fluminense por 4-2 do Brasileirão, que é um resultado muito bom, né, para o Fluminense, que é uma equipe que está se encontrando aí com um ótimo futebol. Fortaleza é campeão estadual, né, foi campeão cearense e vem de incríveis resultados, né. Recentemente na Sul-Americana goleou por 6-1 o Estudiantes de Mérida e, como eu falei, goleou também o Fluminense, enfim, o Fortaleza tem um dado importante aqui, que tem 5 vitórias consecutivas, né? E tem 17 gols marcados. São 17 gols em 5 jogos do Fortaleza. Tá? Então, palpite, né? Fortaleza e Palmeiras, eu acho que eu falei até, eu acho que o Palmeiras deve passar por ser o Palmeiras, por ter uma equipe melhor, mais competitiva. Eu acho meio óbvio que o Palmeiras é o grande favorito para essa partida. Atlético Mineiro e Corinthians temos aqui, né, que é um confronto um pouco mais equilibrado. São equipes que têm bons elencos, mas que estão mais ou menos, né? O Atlético Mineiro está perdendo alguns jogos bobos, perdeu na Libertadores, perdeu para o Botafogo recentemente. Óbvio, o Botafogo está numa grande fase, mas o Atlético Mineiro é o favorito contra o Botafogo, né? Vamos combinar. Mas está se encontrando ali. O Corinthians também trocou de treinador, está tentando recuperar o seu bom futebol. Então é o duelo grande, né? Um bicampeão da Copa do Brasil contra um tricampeão da Copa do Brasil, né? O bi é o Atlético e o tri é o Corinthians, né? Importante falar, disputando aí uma vaga nas quartas de final. O Corinthians agora tem o Luxemburgo no seu comando, né? E tem a vantagem de decidir em casa, né? O jogo de volta vai ser na Neoquímica Arena. Atualmente o Corinthians está na zona de rebaixamento do Brasileirão, já perdeu para o Goiás e já perdeu para o Palmeiras fora de casa e está numa situação bem difícil aí na Libertadores. Sendo assim, enfrentar o Galo nessa situação aí vai ser mais uma prova de fogo do Corinthians, porque o Galo, né, tem um plantel
mais completo do que o Corinthians, mas também não vem numa fase muito boa, né? O Atlético Mineiro, apesar de já ter título na temporada, também acumulou 2 derrotas aí na Libertadores, né, no seu grupo, e está numa situação difícil aí para se classificar. Mas no momento a sequência do Galo é de 2 vitórias. Então, aliás, 2 vitórias não. Tinha 2 vitórias, perdeu o Botafogo hoje no domingo, tá? Vamos pro último duelo. Palpite, né? Atlético Mineiro e Corinthians deu um palpite difícil. Eu acho que o Atlético Mineiro passa. Vamos para mais um duelo aqui. Grêmio e Cruzeiro, último aqui da nossa lista, que são os 2 maiores campeões da Copa do Brasil. Um duelo interessante. 2 equipes que estavam na Série B recentemente, subiram, estão voltando a disputar as competições de elite do Campeonato Brasileiro, né? E são os 2 maiores campeões aí da Copa do Brasil. O Grêmio tem 5 e o Cruzeiro tem 6. O Cruzeiro é o maior campeão. O Cruzeiro tem a vantagem de decidir a volta aí dentro do Mineirão, né? E conta com o apoio da sua torcida aí, né? Para voltar a competir em alto nível aí no futebol brasileiro. Teve até, né, na vitória do Cruzeiro sobre o Santos, teve gritos de o campeão voltou do seu torcedor. Então, o Cabuloso está voltando aí para a elite. As 2 equipes, como eu falei, estiveram na Série B o ano passado. E o Cruzeiro já venceu o Grêmio na temporada, né? Na segunda rodada do Brasileirão a gente viu esse duelo e o Cruzeiro acabou saindo com a vitória. Com isso, acumulou 3 vitórias seguidas no momento da gravação desse vídeo. 4, né? 4 vitórias seguidas, porque passou do Santos também. Na Copa do Brasil, isso eu tô contando com a Copa do Brasil, tá? Essas 4 vitórias seguidas. Porque na Copa do Brasil, o Cruzeiro passou aí da terceira fase pelo Náutico. No primeiro jogo tinha perdido por 1-0, mas no jogo de volta reverteu o resultado aí com 2-0, né? E o Grêmio, que foi campeão gaúcho, né? Eliminou o ABC na Copa do Brasil e no Brasileirão já venceu o Santos e Cuiabá. Então deve ser um confronto equilibrado aí, 2 equipes, como eu já falei e estou repetindo, estão retornando à elite do futebol e devem fazer um duelo muito equilibrado, mas o meu palpite é que o Cruzeiro passa. Eu acho que o Cabuloso vai passar e vai seguir aí para as quartas de final da Copa do Brasil. Bons jogos, hein? Bons jogos, se a gente analisar aqui jogo a jogo, bastante jogo equilibrado, até os jogos que tem favoritos ali, pode ter uma ou outra surpresa, né? Vou repetir os confrontos aqui e o meu palpite, né? América Internacional, falei que o Internacional deve passar, Sport São Paulo deve passar, Atlético Paranaense, Botafogo, Fluminense, Flamengo, falei que Fluminense deve passar, Santos e Bahia, Santos, Palmeiras, Fortaleza, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, Atlético, Grêmio, Cruzeiro, o Cruzeiro. Comente aqui o seu palpite, pode fazer nessa ordem aí, você coloca aqui quem vai passar, né? Que aí a gente já tem uma ideia do que acontece nas quartas de final, certo? Repetindo, quem tiver do lado direito aqui vai decidir em casa. E é isso. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Recite. Lembrando que esses jogos serão disputados nas semanas do dia 17 e 31 de maio, né? Então é na semana do meio ali de maio e na última semana de maio, certo? Será a disputa desses jogos. Muitas equipes aqui têm outras competições aí no meio do caminho, além do Brasileirão tem Sul-Americana, tem Libertadores, então as equipes têm que fazer ali aquele balanço para poder ir bem em todas as competições e sem dúvidas a Copa do Brasil como uma das maiores competições aí, uma das mais importantes, que traz mais retorno financeiro até para as equipes, está aí dentro das prioridades de todos, né? Então é isso, pessoal, agradeço a atenção no vídeo e se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Toda vez que sair vídeo novo, vai chegar uma notificação para você. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.